Como seduzir mulheres mesmo sendo feio? Descubra agora. Como seduzir mulheres mesmo sendo feio? Se um dia você já se fez essa pergunta, irmão, aqui nesse vídeo eu te dou a resposta. Soberano, dá só uma olhada nessas fotos aí. Conquistar sendo feio. Atrair sendo feio. E agora eu te pergunto, sabe quem é esse cara feio que dói? Eu. Porém, o meu eu do passado. Sim, mano, eu era esse bicho feio que você acabou de ver, RS. E quer saber de uma coisa interessante? Mesmo com essa aparência, abaixo da média, eu consegui atrair e seduzir mulheres lindas e até mesmo consegui uma namorada incrível e também muito linda, uma mulher de alto valor. Mas voltando um pouco no tempo, quando eu ainda não tinha ficado com as minas que fiquei e nem começado a namorar, eu tinha essa mesma aparência, porém era um total fracasso. Eu acreditava que por ser feio, nunca ia chamar a atenção de uma mulher, muito menos de uma mulher bonita. Nos rolês, eu nem cogitava chegar nas minas mais gatas, pois pensava que elas só se interessavam pelos caras mais bem aparentados, pelos playboyzinhos e tal. E quando eu via um cara feio beijando uma mina bonita, eu só conseguia pensar que, com certeza ele deve ser playboy, só tá ficando com ela porque tem dinheiro, certeza. E ele também não é tão feio assim, eu sou mais feio, haha. No colégio, quando eu via alguma mina me olhando, eu pensava que ela poderia estar interessada em mim e que eu deveria chegar nela. Óbvio que não. Eu automaticamente pensava que ela só devia estar reparando no tamanho da minha orelha, ou pensando de qual zoológico saiu esse moleque. Na mesma hora que meu olhar cruzava com o dela, eu desviava o olhar para baixo, e me perdia em pensamentos negativos. Eu achava que não conseguiria seduzir mulheres sendo feio. Bruno, aceita que você nunca vai conseguir ficar com aquela mina. Aceita, mano. As mulheres mais lindas vão sempre desejar os caras bonitos, ricos e famosos. Você pode ficar com as mais feinhas, não tem problema. Brunão, acho que o jeito vai ser pagar uma puta pra perder essa virgindade, hein? Aí você aproveita e já perde o BV também. Pois é, irmão. Foi assim que eu vivi minha vida até os meus 16, 17 anos, inseguro por causa da minha aparência, tendo medo de conversar com pessoas novas, principalmente com mulheres. Preferindo ficar em casa ao invés de ir em festas, de sair com meus amigos, pois a maioria deles eram mais bonitos que eu e chamavam mais atenção. Mas, depois de cultivar frustração atrás de frustração, depois de perder noites de sono pensando que todos os meus amigos já tinham beijado e alguns até mesmo já tinham transado e eu continuava só no 5-1, eu decidi mudar. Decidi dar um basta nessa situação de merda, eu decidi enterrar o meu eu antigo e renascer como um novo homem. Um homem que não tem medo de conversar com pessoas, não tem medo de chegar em mulheres e se relacionar com elas. E foi isso que eu fiz. No começo eu me ferrei pra caralho e fiz muita merda tentando virar esse jogo, mas no final, como eu já disse no início do vídeo, eu consegui. Mesmo continuando feio, eu consegui atrair as mulheres que eu queria, e ficar com as minas que eu nunca imaginei que ficaria. E novamente, isso com a mesma aparência. E agora? Se você quer saber como você pode fazer o que eu fiz, para mesmo sendo feio, renascer como um novo homem e passar a seduzir mulheres lindas, continua assistindo. Por fim, ser feio ou não, não importa tanto assim. Eu comecei a minha jornada entendendo que a beleza masculina não é assim tão importante. É isso mesmo que você acabou de ouvir. No final das contas, se você é feio ou bonito, não faz lá muita diferença. Eu digo isso porque o fato é que as mulheres não são como nós homens, que somos mais visuais e nos atraímos automaticamente por um rosto e um corpo bonito. Não. As mulheres são mais emocionais e valorizam outros elementos que vão além da beleza física. Beleza, Bruno, mas quais elementos são esses? Bom, como eu disse, as mulheres são seres emocionais, e por isso elas se atraem por emoções. Mais especificamente, pelas emoções que você é capaz de gerar nela. E quais emoções eu preciso gerar nela, Bruno? Bom, para ser bem breve aqui, as mulheres se atraem e desejam os homens que transmitem a elas a sensação de segurança, proteção e estabilidade. Essas são as principais, mas também, você precisa causar mais emoções, como excitação, curiosidade, perigo, aventura, felicidade genuína, e até mesmo algumas leves emoções negativas, como um leve ciúmes, ansiedade em te ver, medo de te perder. Mas claro, sabendo ser calibrado e não sendo um escroto. Seja uma montanha russa de emoções.
O ponto principal é entender que as mulheres se viciam em montanhas russas emocionais. Uma montanha russa possui altos e baixos, e você precisa ser a montanha russa. Como assim, Bruno? Ser a montanha russa? Simples. Se você for um homem que naturalmente causa essas emoções nas mulheres, independente se você é feio ou bonito, elas vão se interessar por você, elas vão se atrair por você, elas vão te desejar. E essa foi uma das grandes chaves que viraram na minha mente. Eu precisava ser um homem naturalmente atraente, e isso não tinha nada a ver com minha beleza física, e sim com minha beleza interna, com o meu valor como homem. Depois de perceber isso, eu foquei em me tornar bonito internamente, em aumentar o meu valor como homem. Mas claro, isso não significa que eu saia por aí vestido igual um mulambo, que eu não dava importância para minha aparência. Não. Eu continuei pegando pesado na academia para ter um corpo legal, como você pode ver nessas fotos. Namorar sendo feio. Seduzir sendo feio. Eu saía de casa sempre bem vestido e procurava manter meu corte de cabelo em dia. Mas enfim, voltando aqui. Eu era um homem de baixo valor. Nesse processo de transformação interna eu percebi que a grande causa dos meus problemas não era a minha aparência em si, e sim o meu modo de pensar sobre mim mesmo, o que eu sentia em relação a mim mesmo, só por ser feio. Eu entendi que tudo aquilo que nós sentimos, nós transmitimos para o mundo. Como a gente se enxerga, define como as outras pessoas vão nos enxergar. E eu, por ser feio, me sentia um bosta, me sentia um fracasso, sentia que não era merecedor de ter mulheres na minha vida. E claro, me sentindo assim, eu transmitia isso para as pessoas. Logo, as mulheres me ignoravam e me rejeitavam, não por eu ser feio, mas por eu transmitir emoções e sensações negativas para elas. Afinal, eu era um aglomerado de sensações e emoções negativas. Eu era feio externamente. Era, mas o pior de tudo, eu era feio internamente. Eu era um homem de baixo valor. Mas como eu disse, depois de entender como tudo funciona, eu mudei o meu interno. Mude seu interno e seja um homem mais bonito. Eu mudei o meu diálogo interno, ou seja, o diálogo que eu tinha comigo mesmo, as palavras e afirmações que eu fazia para mim mesmo, sobre mim mesmo. Passei a focar meus pensamentos e a minha atenção nos meus pontos fortes, naquilo que eu era bom, nas minhas conquistas até então, e deixei de pensar tanto em coisas negativas. Eu parei de colocar tanta importância na minha aparência, e coloquei mais importância em quem eu era internamente, meus pensamentos, crenças, a forma como eu falava comigo mesmo. Eu passei a ser um homem mais positivo, que se valorizava mais, que se reconhecia mais, que se enxergava de maneira mais positiva. E toda essa mudança foi fazendo eu me tornar um homem cada vez mais confiante, cada vez mais bonito, internamente. A minha autoestima melhorou muito, a minha autoimagem melhorou muito, a minha autoconfiança melhorou pra caralho, e consequentemente, os meus resultados com as mulheres melhoraram de forma absurda. Eu passei a atrair olhares femininos, e dessa vez eu não pensava que elas estavam reparando na minha aparência, e sim que elas estavam admirando meu modo de agir, minha forma de me comunicar. E agora eu já não desviava o olhar para baixo, com medo. Eu mantinha o contato visual profundo até ela desviar o olhar, ou desviava o olhar para os lados naturalmente, para não parecer um maníaco. O feio que passou a conquistar e atrair olhares femininos. Eu passei a atrair mulheres para minha vida, pois elas queriam ficar perto de mim e compartilhar da mesma energia que eu tinha, das emoções positivas que eu manifestava. Eu fiquei com minas que antes eu só desejava, que eu julgava que eram muita areia pro meu caminhão, que eu achava que não merecia. Que eu achava que só ficavam com os caras bonitos ou ricos. E lá estava eu, feio pra carai, porém confiante, porém sabendo do meu valor, me valorizando e sabendo dos meus pontos fortes. Lá estava eu, mesmo sendo pobre na época, ficando com as meninas que eu queria ficar. E sabe o que é mais engraçado? Eu aposto que, quem me via ficando com essas minas, pensava que eu só conseguia fazer aquilo pois devia ser rico. Pois é soberano, como as coisas mudam, né? E mano, quer saber de uma coisa? Assim como eu, você também pode deixar ser feio internamente, e construir uma autoconfiança inabalável. Assim como eu, você pode moldar uma mentalidade blindada e se enxergar como um cara foda, mesmo você não sendo esse cara hoje. Deixe de ser o cara que fica apenas observando os outros vivendo a vida que você deseja viver, obtendo os resultados que você deseja obter, pegando as minas que você deseja pegar. E eu consigo te ensinar tudo isso, em menos de 34 minutos, em apenas uma aula,
100% online e gratuita, onde eu te falo os 7 segredos do homem dominante para se tornar um homem extremamente confiante, atraente e interessante. Clique no link do comentário fixado. Até o próximo vídeo.